se eu perguntar para os irmãos aqui quem já leu Apocalipse, de repente a minoria já leu esse livro. De repente muitas pessoas têm medo desse livro. De repente muitas pessoas nem pararam para entender esse livro. Por não ler esse livro, não tem interesse nesse livro. Porque se entendesse que esse livro descreve para nossas vidas, você ia começar a ler mais vezes para você que leu o livro de Apocalipse. As pessoas, elas são retraídas pelo medo. Final dos tempos, o fim. Só que esse livro, ele nos declara, o que esse livro nos entrega, é nada mais e nada menos do que a vitória da sua igreja. Eu vou repetir isso aqui. Esse livro aqui não está falando que você vai para o inferno, falando que você é uma pessoa que não merece nada, muito pelo contrário. Esse livro aqui está confirmando a minha vitória, a tua vitória, a nossa vitória em Cristo Jesus. E quem está aqui escrevendo essas coisas, amando o próprio Deus, é João. João que foi discípulo. João que eu posso dizer que ele era íntimo de Jesus. João que foi testemunha ocular de vários acontecimentos durante o pequeno ministério de Jesus Cristo. Pequeno em tempo, porque o ministério do nosso Cristo foi algo grandioso que esse é revelado até hoje sobre nossas vidas. João já estava, por exemplo, em ambientes íntimos, quando Jesus ia revelar ou ia fazer algum milagre, como na casa de Jairo, ele manda todo mundo sair e somente os íntimos ficaram para poder ver o milagre acontecer. João, ele estava presente em vários milagres de Jesus. João estava presente na transfiguração de Cristo. Ou seja, João estava presente quando Jesus estava se mostrando de dentro para fora. E João, ele, depois de um certo tempo, como apóstolo, ele começa a passar algumas perseguições. João, aquele apóstolo que se deitava nos ombros de Jesus. João, que era aquele íntimo de Cristo. João, aquele que era amigo, o discípulo do amor. João, ele começa a enfrentar perseguições. Ele era leal e fiel na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, para você que está enfrentando alguma dificuldade, para você que está enfrentando perseguição, fica tranquilo, isso aí é sinal de que você está dando fruto para o reino de Cristo. E ali no final do século I, mais ou menos nos anos 90, João, ele é exilado na ilha de Patmos. Passou momentos terríveis naquele lugar ali. Então o imperador Domiciano, ele estava imperando naquele momento e ele começou a perseguir João e aqueles que não confessavam César como o Senhor naquela época. Então ele decide parar João, porque João, apesar de a idade estar bem avançada, João ainda era uma afronta, ele ainda era algo que ameaçava o império daquela época. A ilha era uma prisão para criminosos. Essa ilha era uma prisão, pode ser política, era um lugar determinado para crimes de altos patamares. Então João estava numa prisão dessa, só que numa ilha, onde não tinha nada para oferecer para ele. Só que mesmo na ilha, naquele caos, naquela dificuldade, apesar do imperador tirar tudo de João, ele não conseguiu tirar uma coisa de João. E eu posso falar duas coisas. Ele não tirou de João a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e também não tirou de João a oportunidade de escrever tudo aquilo que lhe foi revelado. Então eu posso liberar uma palavra para você aqui. Independente do que você está passando, o diabo não pode tirar de mim e nem de você o poder de adorar aquele que é digno de toda
glória e louvor. A murmuração tira a nossa sensibilidade de ouvir a Deus. Enquanto você está murmurando, você não consegue ouvir o que Ele está te falando. Já viu quando você está falando, enquanto uma pessoa está falando junto contigo, ninguém entende nada. Exatamente assim que acontece. É Deus tentando falar com você, mas a sua murmuração, a nossa murmuração, não deixa nós sermos sensíveis a ouvir a voz dele. Adriano me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo positivo. Abraão, eu quero teu filho, teu único filho aqui com anos. Abraão, ele pega o seu filho e Abraão anda por dias até o local do holocausto. A Bíblia não vai falar em nenhum momento que Deus falou com Abraão nesse percurso. Mas também a Bíblia não fala em nenhum momento de Abraão estar questionando aquilo que Deus ordenou sobre a vida dele. Então Abraão não reclamou, não murmurou, não questionou naquele longo percurso de sacrificar o seu próprio filho em questão de milésimo de segundo. Abraão, quando levanta aquele machado para poder, cortar a cabeça do seu próprio filho, Abraão, ele ouve uma voz e ele imediatamente não faz aquilo que ele ia fazer. Aí eu te pergunto, e se Abraão estivesse reclamando, será que ele teria sensibilidade de ouvir a voz do anjo para falar com ele? Não, teria arrancado a cabeça do próprio filho. Meu querido, às vezes você tomou a decisão errada, tomou algumas atitudes erradas, e você fica perguntando, mas por que Deus? Por que o Senhor permitiu? De repente Deus liberou a palavra para você não tomar essa atitude, mas o tempo que você fica murmurando impede do Senhor realmente alcançar os seus ouvidos. Tu fala junto com ele, você não escuta o que ele quer te falar. E ele fala de várias maneiras. Desde em parte, irmãos, ele não deixou de adorar. O que tem impedido você de adorar a Deus? É o desemprego, é a falta de mantimento, é a enfermidade. Então eu quero liberar a palavra para você aqui rapidinho, para você entender. De repente você já leu muito esse versículo, você não entendeu. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então o que você está passando não é para te matar, não é para te parar para sempre, é para te preparar para que um dia você seja vencedor de fato dele. Quando a luta permitida por Deus não é para a morte, é preparação. Quando entendemos que o que estamos passando é um preparo, nós fazemos de tudo para atropelar essa luta. Mas quando nós pensamos que nós não conseguimos, aí você vai se vitimizar mediante ao problema que se levantou. Mas Cristo nos chamou para ser vencedores nele, não em nós. Ele nos chamou para ser guerreiros nele, não somente em nós, porque nós não podemos nada. Quando você falar com a sua própria boca, eu sou vencedor em Cristo Jesus, não tem luta, não tem enfermidade, não tem nada que pode te paralisar por completo. Irmãos, nós temos que amar esse livro aqui. Nós temos que amar Apocalipse também. É muito bom a gente ver Jesus operando milagres, maravilhas, ressuscitando os evangelhos segundo escrito por aqueles discípulos. Mas também nós temos que nos apegar à promessa que ele nos fez. A gente se apega no processo e esquece daquilo que já foi prometido. E aí você não está entendendo por que está passando por esse processo. Meu irmão, nós nunca vamos entender o processo que estamos passando, porque Deus não revela o processo para a gente. Se Ele revelar o processo para a gente desiste antes de começar o processo. Então Ele mostra a promessa, como está mostrando aqui para João e para João escrever. Mas Ele não revela o processo. Ele não vai nos isentar em passar por dificuldade. Ele não vai nos isentar em passar por enfermidade. Ele não vai nos isentar
perda, mas Ele nos garante a companhia dEle no meio desse processo, irmão. Veja, não é um livro de medo, meu querido, não é um livro que é para nos atormentar, é um livro da nossa vitória. O diabo não quer que você leia esse livro. Ele não quer que você leia Apocalipse, sabe por quê? Porque Apocalipse vai declarar a derrota dele e a vitória da igreja que um dia vai morar nos palácios celestiais. Porque, irmãos, foi mediante a palavra mesmo, distorcida, que o diabo venceu o primeiro Adão. Deus lhe deixou uma ordem para Adão, não para Eva, para Adão. E aí o diabo veio em forma de serpente para poder tentar enganar. E aí ele distorce a palavra para tentar pegar o próprio homem. O diabo não quer que você leia essa verdade, porque ele sabe que se você não entende, ele consegue distorcer o teu entendimento. Ele sabe que se você não compreende, ele te engana dentro da própria palavra. Mas quando nós entendemos a palavra, nós vencemos o inimigo com a verdade, que é a palavra de Cristo Jesus. Adão e Eva perdem e é vencido pelo diabo no paraíso, em casa. Jesus vence o diabo no paraíso? Não, no deserto. E deserto também significa casa da serpente, ou seja, ele vence a serpente em palavra na casa da própria serpente que é o deserto. Esse é o poder que tem aquele que examina, que ama e que gosta da palavra. Meu Deus. Muitas pessoas estão sendo enganadas por aí, porque elas recebem o entendimento da palavra distorcida. Muitas pessoas estão por aí pegando um versículo solto e defendendo um pecado de vida que está vivendo. Mas eu vim para dizer para você uma coisa: quando você conhece essa verdade aqui é um antídoto contra Satanás. Aquele que tem a verdade tem um anticorpos certo para poder espantar aquele que odeia a verdade. Então, meu querido, se você quer afastar o diabo da tua vida, se você quer afastar ele da tua casa, se apega ao anticorpo que é a palavra, porque o inimigo das nossas vidas, ele odeia a verdade. Odeia. Porque o diabo, ele parece que ele não cansa. Ele não cansa de o tempo todo tentar nos parar, o tempo todo tentar ceifar a nossa vida. Mas também o Senhor também nunca vai se cansar, porque a mão dele está sobre nossas vidas. Enquanto a mão dele está sobre nossas vidas, nós só temos que fazer uma coisa: glorificar e exaltá-lo em todo o tempo e crer que um dia ele vai vir para te buscar, para morar lá no céu com ele. Nós estamos vendo a Bíblia aqui várias quedas de Satanás. A queda ao tentar impedir o próprio nascimento de Jesus. A queda ao tentar acabar com a igreja. Mas ao tentar impedir o nascimento de Jesus, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu. Oh, vitória de Satanás! Não! Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele foi no céu. Enviou o Consolador. Mas um dia, ele virá para buscar a sua igreja. Ele tentou parar com a igreja, tentou acabar. Mas a igreja não parou de crescer, meu irmão. Ele tentou parar com as pregações, tentou, ele botou lá João exilado. Mas ele não conseguiu. Versículo 1 diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar a quem? Aos seus servos. E as coisas devem acontecer pelo seu anjo, e enviou e a notificou a João, ao seu servo. E vai dizer também lá para frente que aqueles que leem e que ouvem essa palavra é a vitória. Peraí, irmão, nós estamos sendo inclusos aqui, porque Deus ele tem uma palavra e dá ao seu filho.
O seu filho recebe a palavra do seu pai, que é ordenado a entregar aos anjos. O anjo pega essa palavra, que ele é ordenado a entregar para o seu servo, que é João. E João agora pega essa palavra e ele está nos entregando aqui nessa noite. Ou seja, nós fomos profetizados por Deus. Ou seja, irmãos, nós somos felizes, bem-aventurados, porque a palavra chegou até minha vida, chegou até tua vida, chegou até nossas vidas. Para você querer compartilhar a palavra, você tem de fato compartilhar a palavra, porque a palavra sempre foi mais rápida do que Satanás. A palavra foi tão mais rápida do que ele, que ela chegou até nós e nós não morremos. Antes de nós descermos da sepultura, a palavra chegou até nossas vidas. Antes de nós sermos levados dessa vida para esperar a volta de Cristo, a palavra dele, decretando a nossa vitória, chegou aos nossos ouvidos. Então, aqueles que leem e aqueles que ouvem essa palavra é bem-aventurado, meu irmão. Qual o tempo que aí? Você é bem-aventurado? Fala, você é bem-aventurado. Você é feliz. Bem-aventurado quer dizer também passo à frente. Olha só a coisa maravilhosa. Você, por receber essa palavra, você está um passo à frente. O pai passa para o filho. O filho para o anjo. O anjo para João. E de João para nossas vidas. E aí, meu irmão, nós temos que compartilhar essa palavra até que ele venha. Até que ele venha. Até o soar da trombeta, nós temos que compartilhar essa palavra. O Evangelho não pode parar. O que é o Evangelho eterno? O Evangelho é a cruz. Você tem que falar que um dia uma pessoa morreu no lugar, no seu lugar, para que você estivesse vivo hoje. Nós temos que multiplicar das boas notícias do Evangelho. Até quando, Adriano? Até que ele venha. Não é você compartilhar essa palavra até a enfermidade chegar. A enfermidade não pode te parar, tem que potencializar a sua fé. Porque se você tem a palavra, você tem a instrução. E se você tem a instrução, você vai entender que isso é um processo, não é o final da tua história. Quem tem a palavra dá um passo na frente. Quem tem a palavra tem a instrução. Então, por que nós estamos sendo parados às vezes? Porque falam as coisas. Porque nós estamos sendo parados às vezes? Porque as pessoas nos julgam. Porque nós paramos às vezes quando a enfermidade chega, quando o desemprego chega. Não temos que parar nesse momento, não. Nós temos que continuar. Porque o diabo tentou o tempo todo, mas nada conseguiu parar a igreja. E hoje nós somos aqui fruto de um povo que foi guerreiro lá atrás. Hoje nós somos o fruto de um povo que foi valente lá atrás. De um povo que foi jurado à morte. De um povo que foi jurado a terríveis mortes, mas não deixaram de compartilhar o Evangelho. Então eu vim aqui e vou reforçar para te dizer, nós temos que compartilhar dessa palavra até que ela vai tentar o tempo todo te parar, como tentou parar João, mas não conseguiu. E você acha que ele vai pegar leve na nossa vez? Não vai. Quanto mais você andar para frente, parece que mais você está esticando um elástico. Quanto mais você está andando para frente da obra, parece que uma força contrária vai aumentando. Mas conforme essa força contrária vai aumentando, que força é essa, Leandro? As coisas começaram a dar errado para mim. Nossa, só foi para me batizar. E não é possível. Estava tudo tão bem. Estava tudo tão bem, porque você estava na tua zona de conforto. O dia que tu sai da zona de conforto e entra no confronto de uma mudança, ele vai se levantar sim. Mas ele vai se levantar para cair.
seguir esse evangelho, quem não está aprendendo nada, me desculpe, não está aprendendo o evangelho. Porque o evangelho, ele nos ensina todos os dias. E você não vai ver ninguém aprendendo nada de forma confortável. Você não aprende nada de forma confortável. Eu vou falar com as mulheres aqui, mas não é um machismo não. É porque ainda é minoria. Mas se você vai ensinar uma mulher a dirigir, a mulher vai ficar confortável ali no volante? Não vai. Já deve não saber dirigir, sabe? Se eu te botar no volante, vai ficar confortável, senão acho que está aprendendo. Porque a hora de ficar à vontade no volante, igual a aliança já fica, tu aprende mesmo. Agora não vai mais nada. Você só tem experiência. Por quê? Ele já parou de aprender. Se o evangelho está te confrontando, está causando mudança em você, se o evangelho está, de certa forma, batendo em você, é porque é necessário você mudar algumas coisas. E também você está aprendendo. E o lindo é que essa palavra aqui nos ensina até a volta de Cristo. Ou seja, o tempo que você viver no Evangelho vai ser o tempo que você vai aprender sobre Cristo, sobre a sua palavra, sobre a volta dele. Meu querido, se está desconfortável, aproveita. É porque você está aprendendo ainda. Por isso, quando algumas pessoas falam que já sabem de tudo, é que na verdade está falando de muita coisa. É verdade, Senhor. O diabo teve todas as quedas. Ele tentou dividir Cristo, tentou dividir a igreja, destruir a igreja. Mas aqui em Apocalipse, nós vemos aqui a definitiva queda dele. Sabe por que eu quero que você leia Apocalipse? Porque Apocalipse vai falar da sua vitória amanhã. O diabo, ele era vitorioso, ele era glorioso lá atrás, antes de se revelar. Só que o passado do diabo é um passado de glória, mas o futuro dele é um futuro de derrota, ao contrário de nós. Nós até temos um passado, às vezes, muito terrível para contar no testemunho. Temos um passado terrível para compartilhar. Mas por que ele não quer que você leia? É porque você vai ler a derrota dele e a vitória da igreja de Cristo Jesus. É por isso que ele quer que você leia Apocalipse. Porque Apocalipse é a sua vitória no meio. E Apocalipse é a derrota dele no meio. Eu vi em você o que você ainda não viu. Eu te conheço como você nem se conhece. Então, se você mantém uma intimidade com ele, você pode até ser surpreendido em situações que ele vai te colocar, mas você nunca vai desconfiar de que você vai vencer, porque a confiança está nele. Porque a mensagem lá que ele recebeu em Patmos foi uma mensagem muito simples. Jesus Cristo vem. Senhor, Jesus permite mesmo. Jesus Cristo vem, é brevemente. Ele voltará. Ele vem. Então, irmãos, está difícil? Está difícil. Está complicado? Está complicado. Mas não se apegue no processo. Senhor, obrigado por tua palavra. E essa palavra não é minha, Senhor. Essa palavra é tua. Essa palavra, camarada, essa mensagem sobre João na ilha de Tarso, Pai, é uma palavra muito simples, Senhor, mas é uma palavra poderosa, Senhor. É uma palavra que nos descreve que quando tudo estiver caindo ao nosso redor, Pai, nós temos que lembrar somente de duas palavras. Ele vem. Pai, é uma palavra que quando nós estivermos sozinhos, Senhor, Pai, nós passando por solidão, Pai querido, nós vamos entender, Pai amado, duas palavras, Pai. Ele vem. Pai, vai dar uma palavra que quando o inimigo tentar nos silenciar, Pai amado, quando tentar silenciar João na ilha, Pai amado, nós vamos nos lembrar, Senhor, que o Senhor está vindo.
E nós cremos, Pai querido, nessa palavra. Nós cremos, Senhor, nessa profecia, Pai querido. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos viu lá atrás. Porque a palavra escrita por João, Senhor, nos alcançou nessa noite, Senhor. A palavra que confirma a derrota definitiva do inferno. E a nossa vitória, Pai amado, está escrita nessa palavra. Por quê? Porque Ele vem. E quando Ele vem, Ele revela, Ele fortalece, Ele estrutura, Ele resolve, Ele faz, porque Ele é. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Quando Ele vem, Ele revela, Ele estrutura, Ele fortalece, Ele faz, Ele resolve. Mas que essa palavra descrita por João, ela venha alcançar muitas vidas através de você